E o consultor sênior de vários presidentes dos Estados Unidos, Harold Malmgren, deixou revelações sobre OVNIs em seu leito de morte. Eu já vi publicado aqui no canal que ele havia começado a revelar quando ainda era vivo, há poucos meses atrás, que um OVNI havia sido recuperado a partir de testes nucleares do chamado Bluegill Triple Prime, que eram testes realizados a várias altitudes com a explosão de armas nucleares. E agora, em seu leito de morte, a sua filha e a Pippa Malmgren fez novas revelações em anotações diárias deixadas pelo seu pai, revelando mais detalhes sobre essa queda e recuperação de OVNI, que na verdade foi um abate, por uma arma nuclear. Então vou reagir junto com vocês a uma matéria do jornal Daily Mail, com o jornalista Josh Boyle, que é um jornalista que tem ajudado bastante a revelar informações sobre o assunto. Então vamos ver o que o Josh aqui escreveu na matéria, Consultor aqui para o JK, o John Kennedy, revela que a Marinha dos Estados Unidos secretamente disparou e recuperou um orbe, um OVNI em formato de esfera, durante um teste de mísseis em 1962. E aí fala aqui, em 62 era um dos tops aí consultores para presidente dos Estados Unidos, no caso para 4 presidentes, que eram John Kennedy, o Johnson, o Nixon e o Ford. Então Harold Malmgren tinha acesso às informações. E fala aqui que um oficial aposentado do governo, ele na verdade que era oficial do governo, foi brifado aí pela CIA, por um cara altamente sênior da CIA, que era da Comissão de Energia Atômica, envolvendo aí vídeos de testes de mísseis durante aquela crise dos mísseis cubanos em 62, mês de outubro, quando um incidente chocante com o OVNI aconteceu. E aí a filha dele, que é a Pippa, que foi também a Pippa, filha dele, assessora especial de George Bush, revelou detalhes, lembrando que o Harold Malmgren acabou de falecer no dia 13 de fevereiro. E aí a Pippa revelou detalhes, anotações deixadas pelo Harold. E fala que antes dele morrer, o seu pai decidiu contar toda a história para deixar isso registrado. Aí Harold descreveu que havia um vídeo de um teste de esse míssil nuclear lançado no dia 25 de outubro de 62, no qual um misterioso orbe branco foi visto voando em círculos em volta do foguete, enquanto ele se dirigia em direção ao ar. A Pippa diz aí que o míssil era equipado com uma arma em raio-x, no topo do cone aí desse míssil, na ponta desse míssil, na ogiva, E essa radiação seria usada nesse teste para poder desabilitar mísseis lançados por inimigos. Porém, uma surpresa para esse teste foi que esse disparo de raio-x por esse míssil ocasionou que pareceu ter desabilitado um OVNI, desarmado um OVNI que o fez aí então cair. Aí tem algumas fotos aí do Harold, à direita ele já mais recente. Aqui uma foto dos testes, do Bluegill Triple Prime. E aí mostra aí tanto o foguete como uma iluminação perto do foguete, que seria esse OVNI dando voltas em torno dele. E aí fala que os raios-x derrubaram esse OVNI do céu e que a Marinha Americana foi acionada porque esse OVNI caiu no oceano, Que ele fala orbe, porque era um formato esférico. E fala aqui que não era a primeira vez que um orbe foi visto aí rodeando mísseis dos Estados Unidos, de acordo com Harold. E aí os OVNIs tinham um apelido. Segundo ele, eles chamavam de tagalongs. E falava que nós derrubamos um tagalong nos céus. E a Pippa disse que o pai dela foi informado sobre o incidente porque ele estava a cargo, desse orçamento desse programa, como um oficial sênior aí da Casa Branca e do Pentágono, dos maiores oficiais.
E ele falou que era importante revelar isso, por isso deixou registrado, né? Pra vangloriar a história, registrar na história isso. Ele já tinha revelado, né, alguns tweets, algo relacionado a isso, mas não no nível de detalhe que a Pipa revela aqui nessa matéria. Falando 60 anos atrás ou mais, eu fui informado pelas lideranças do Pentágono, dos mais altos níveis de sigilo, que trabalhava com armas nucleares e sistemas anti-míssil. E que foi informalmente informado sobre tecnologias de outro mundo pelo Richard Bissell, da CIA, que era o cara que estava cuidando do Skunk Works, que é o projeto secreto da Lockheed Martin, né? O programa secreto de aeronaves, Área 51, Los Alamos e tudo isso. Aí tá aí a Pipa do lado com o pai dela, né, nas fotos. Ele fala que o Richard Bissell, né, da CIA, informou ele depois que ele resignou como oficial, diretor especial de operações da CIA, né? E aí fala aqui que jurou segredo para ele, não sob qualquer lei, né? Era uma relação de confiança. E fala também que o pai dela, Pipa fala que o pai dela também foi informado em 63 pelo chefe regional da Comissão de Energia Atômica, o Lawrence Preston Dees. O fato curioso é que o Dees era o avô do Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazon. E também fundador da companhia aeroespacial Blue Origin. E fala que nessa reunião com o avô aí do Bezos, que era o Dees, o Harold Malmgren, ele teria pego em suas mãos um pedaço dessa nave de outro mundo que foi recuperada. E que teve uma experiência literalmente de outro mundo. E fala que esse briefing foi feito em Albuquerque. E lá o Dees teria recebido esses materiais provenientes das quedas e recuperações desses OVNIs. E fala que o Dees deixava esses pedaços na mesa dele. E um desses pedaços foi dado ao Harold Malmgren. E para poder o Harold descrever como é que ele se sentia quando ele pegava esse pedaço de OVNI. E aí o Harold Malmgren disse que quando ele pegou no pedaço do OVNI, uma voz entrou na cabeça e começou a falar dentro da cabeça dele. Então é porque muita gente fala, né, que esses OVNIs seriam, de fato, coisas vivas, teriam uma consciência ali dentro desses pedaços desses OVNIs, que conseguem conversar com as pessoas e passar mensagens, etc. Como se fosse uma coisa viva, né? Mas fala pra ela que o pai dela não se lembra o que a voz falou, não conseguiu entender, enfim. Ou não quis revelar, aí isso ficou ainda guardado, esse segredo, né? Qual seria a mensagem, né, que o pedaço de OVNI falou pro Harold Malmgren. Basicamente ele disse que algumas pessoas conseguem interagir com os materiais e outras não. Parece que o material escolhe, né, a pessoa que ele vai interagir. Isso é uma coisa que ele revelou para ela. E aí aqui na foto é o Richard Bissell, né, da CIA, diretor da CIA, que revelou e deixou o Malmgren tocar nesses pedaços de OVNIs. Aqui uns decks de log dos navios da marinha da época. E é interessante que nesses logs de navios, e nessa época mesmo, né, antes de falar desses logs, nessa mesma época houve aquele encontro clássico do John Kennedy com o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, né? E fala aqui que a razão do John Kennedy ter se aproximado do Khrushchev era sobre isso, né? Sobre o fenômeno anômalo. Depois que o John Kennedy é informado pelos cientistas sobre OVNIs e fenômenos anômalos, ele se aproxima do Khrushchev para poder discutir isso.
Fala que o John Kennedy também recebeu a informação, né, que esse OVNI havia sido derrubado nos testes do Blue Deal Triple Prime. E fala que o Howard descobriu que esses OVNIs eles eram vulneráveis aos raios-x. E que essa era uma outra razão pelo qual os Estados Unidos estavam testando raio-x através desses mísseis em altas altitudes, para derrubar justamente esses objetos e estudá-los. E o oficial de inteligência australiano Geoff Cruikshank, ele investigou esse assunto, né? E através dos logs ali de navios e outros documentos, ele descobriu algumas informações a mais, né? Fala que 2 semanas antes desse incidente do OVNI recuperado, outro OVNI foi filmado viajando sobre o míssil Mark IV. Então era comum, né, esses OVNIs em torno dos mísseis. E aí, sobre esses logs de navio, né, dos navios da Marinha que recuperaram os OVNIs, fala que alguns dos destroços recuperados eram anômalos e que eles tinham pego um pod experimental, que seria uma esfera preta na água, junto com um tubo verde. Isso é o que diz nos logs. E que esse tubo verde tinha medição de radiação acima do normal. Então esses seriam os objetos recuperados aí nesses testes nucleares aí feitos no Bluegill Triple Prime. Então é isso, né? Felizmente o Harold, no leito de morte, revelou essas informações, detalhes aí para a filha dele. Inclusive que pegou no material e o material tinha uma interação com a consciência, confirmando que várias pessoas já falavam ao longo das décadas sobre essas naves serem vivas, serem elas próprias seres vivos, enfim, e interagirem com a consciência humana. E fato é que os oficiais, né, vocês viram no canal aqui, o Jake Barber e outros oficiais que recuperavam OVNIs, chegavam perto dos OVNIs, tinha ali uma epifania, uma conexão com esses objetos. Então é isso, esse foi aí o relato do Harold Malmgreen, novos detalhes aí. Um abraço e até a próxima.